Fala pessoal, professor William Capriata aqui. Começamos o nosso primeiro episódio, Capriata Cast, que é o meu podcast sobre economia, investimentos, finanças e certificações financeiras. Eu recebi aí vários áudios de várias pessoas espalhadas aí pelo Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, e eu trouxe aqui as melhores perguntas para a gente estar respondendo, sanando essas dúvidas da galera, tá? Então, se você tem interesse de participar aqui desse episódio, né, do próximo episódio no caso, envie a sua dúvida para esse WhatsApp que eu vou deixar aí na tela, 65 999 20 7608. O áudio ele tem que ser até de 1 minuto, e aí você fala o seu nome, a cidade que você está falando, e aí você faz o seu questionamento, faz a sua pergunta, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar respondendo aqui a nossa primeira dúvida. Olá, professor William, meu nome é Alex, sou de Recife, Pernambuco. Minha pergunta é sobre reservas de emergência e reservas de oportunidade. Muitos canais de investimento recomendam manter as reservas de emergência de oportunidade em títulos públicos indexados à Selic, mas eu gostaria de saber se é possível fazer isso com títulos públicos indexados à inflação ou com títulos pré-fixados. Gostaria que o senhor explicasse mais quais são as vantagens e desvantagens de escolher manter as reservas nesses tipos de títulos e por que a Selic é muito mais recomendada por esses canais. Beleza, dúvida então aí do Alex de Recife, Pernambuco, né? Por que que os canais eles costumam recomendar como reserva de emergência você aplicar em título público indexado à Selic? Vamos lá, Alex, o que você tem que pensar é o seguinte: quando você compra uma LFT, que é um título público indexado à Selic, você é pós-fixado aquela rentabilidade. Então, se a Selic sobe, a sua rentabilidade aumenta, se a Selic cai, a sua rentabilidade cai. Não existe aquela possibilidade da taxa de juros subir e o preço unitário do seu título cair, que é o que acontece em títulos pré-fixados, né? Se você pegar, por exemplo, uma NTN-B, que seria esse Tesouro IPCA, o título público que rende a inflação mais uma determinada taxa de juros, você teria a seguinte situação: você tem o rendimento pós-fixado, que é da inflação, então se a inflação sobe, o seu rendimento sobe, acompanha junto. Se a inflação cai, o seu rendimento cai, mas você tem uma taxa que é pré-fixada, então é como se fosse um título híbrido, né? Você tem uma parte pré e uma parte pós-fixada. E aí o grande problema é o seguinte: caso você precise realizar o saque antecipado dos seus recursos, você ficaria à mercê da oscilação do mercado, tá? Quando você fosse sacar ele, o preço do seu título teria oscilado de acordo com o mercado. Como assim, William? Imagine que você tem lá uma letra do Tesouro Nacional, um título pré-fixado, que está te pagando 8% ao ano. E aí, em determinado momento, o Banco Central ele resolveu aumentar a taxa de juros lá para 9% ao ano. Teve um aumento ali de 1 ponto percentual. Esse seu título que paga 8%, ele vai ter o preço dele desvalorizado, o preço unitário desse título cai. Sempre que ocorre o aumento da taxa de desconto, o preço de um título cai. Né? Por quê? Porque ninguém do mercado vai querer comprar aquele seu título que paga 8 se existe um título que está pagando 9. Então é como se o seu título desvalorizasse, né? Isso daí é chamado de marcação a mercado. É a atualização do preço dos títulos conforme a nova taxa que está vigente no mercado. E aí o grande problema seria o quê? Às vezes você precisar desse recurso, né? É uma reserva de emergência, você precisar sacar esse recurso e aí você ter um prejuízo por conta disso. Né? Então, reserva de emergência você não faz em produtos que tenham a rentabilidade pré-fixada. Né? Mesmo esses que são indexados à inflação, ele tem a parte pré-fixada. Se ocorrer aumento da taxa de juros, o preço unitário desse título cai. E aí pode ser sim que você, na hora que você vai resgatar o seu recurso, você saia com prejuízo, saia com menos dinheiro do que você aplicou. E é justamente por isso que os canais, né, os especialistas de maneira geral, e eu também recomendo, é que reserva de emergência você deve fazer em produtos pós-fixados. Claro, título público pós-fixado, LFT, é um dos mais indicados, mas você pode fazer também em um CDB. Tá? Você pode procurar um CDB de um grande banco, pós-fixado também a taxa CDI. Você também tem a rentabilidade diária ali, então também vale muito a pena, beleza? Então é justamente por isso que não pode ser feito aí uma parte de títulos pré-fixados. Vamos lá para o próximo áudio, então. Então, professor, me chamo Vitória, falo aqui do Rio de Janeiro, acompanho suas aulas pelo YouTube e pelo Instagram.
Rio de Janeiro capital. E assim, eu fico na dúvida sobre a diferença entre mercado a termo e mercado futuro. Qual é a diferença entre um e outro? E também sobre derivativos, como funciona assim a operação mesmo, sobre se a pessoa ela compra o dólar físico no prazo, se ela tem a oportunidade de comprar o dólar físico, ou se ela compra um papel, digamos assim, né, um título. Beleza, ótima pergunta. Essa aí de Vitória, lá do Rio de Janeiro, capital. Né? Então, começando aqui pela principal diferença, né? Qual que é a diferença entre mercado a termo e mercado futuro? Vitória, é o seguinte, o mercado futuro, ele é um mercado que ele é padronizado. Né? Como o nome diz, você negocia contratos que vão vencer em meses posteriores. Então, por exemplo, eu posso negociar um contrato de soja que vai vencer daqui 2 meses. Não significa que eu negociando esse contrato, eu vou realizar, por exemplo, uma entrega física da soja. Né? No mercado futuro nós temos somente a liquidação financeira. Então a gente, basicamente, né, as pessoas que não trabalham com isso, elas estão especulando em relação ao preço daquele produto. Então quais as principais características que diferenciam esses dois mercados? No mercado futuro você tem a padronização dos contratos, então se você chega para negociar um produto, uma soja, um boi gordo, um café, um milho, você vai ter exatamente a quantidade de arrobas, a quantidade de saca, o peso de cada saca, a qualidade da soja, então é tudo padronizado. Tá? Além disso, você tem um ajuste diário nesse mercado futuro, então isso significa dizer que todos os dias entra ou sai dinheiro da sua conta. Né? Digamos que você tenha comprado um contrato futuro do índice Bovespa, então você quer lucrar quando o índice Bovespa sobe e vai perder dinheiro caso o índice Bovespa caia. Se esse índice Bovespa subir de um dia para o outro e você está comprada nesse contrato, automaticamente entra um ajuste positivo na sua conta, então você ganha dinheiro naquele dia. Agora pode acontecer o caso contrário, né? Conforme o mercado vai indo contra você, né? Você comprado, o mercado vai caindo, você vai tirando dinheiro da sua conta, vai perdendo dinheiro ali da sua conta, e aí você vai ficando cada vez com uma margem de garantia menor, e aí entra a terceira característica do mercado futuro, é que ele exige depósito de margem de garantia. Então, nesse caso do mercado ir contra você, pelo fato de existir o ajuste diário, pode ser que chegue um momento que a corretora ela olha para você, né, a Bolsa de Valores em si olha para você e fala assim, Vitória, você quer continuar nessa operação do mercado futuro? Se você quiser, deposita um dinheiro extra, né? Deposita uma margem de garantia, senão eu vou tirar você dessa operação. E aí a bolsa ela pode te executar e tirar ali daquela operação, caso você não deposite. Então são 3 principais características: contratos padronizados, ajuste diário e a existência de margem de garantia. E no mercado a termo é o contrário. O mercado a termo ele não tem padronização. Então, o mercado a termo, ele também é um mercado que está dentro do mercado de derivativos. O mercado de derivativos ele é dividido em 4. Você tem o mercado futuro, o mercado a termo, o mercado de swap e o mercado de opções. E aí o a termo, ele não é padronizado, então é você, investidor, fazendo um contrato com outro investidor, geralmente utilizado por bancos, a maioria desses contratos ocorre entre bancos, que você faz da maneira que você quiser. Olha, eu quero daqui 90 dias que nós façamos uma troca aqui financeira envolvendo a liquidação de soja, o que quer que seja. Você vai decidir o que você coloca naquele contrato. Beleza? Juros, período, prazo, o que vai ser negociado. Então, essa é a primeira grande diferença. Ele não tem padrão. Ele não tem ajuste diário, a troca de fluxo de caixa ela só ocorre lá no vencimento do contrato. Então, é a outra grande diferença. E não precisa margem de garantia, porque como não exige esse ajuste diário, você já vai ter feito o seu contrato, você vai ter o comprador, que é a ponta long, e o vendedor, que é a ponta short, que já vai ter realizado aquele aporte de recursos necessário inicialmente para esse contrato ficar vigente até o vencimento. Beleza, então essas são as diferenças. E aí a última pergunta que você fez foi o seguinte: quando eu compro ali, por exemplo, $1 no mercado futuro, eu estou comprando a moeda física? Não, você não está comprando a moeda física, é simplesmente um papel. Né? E por isso que a gente fala que é um contrato escritural. O que significa ser escritural? Que só existe no meio eletrônico. Tá? Você não vai ter acesso a esse dólar físico. Se você quer o dólar físico, você teria que ir numa casa de câmbio, fazer o câmbio e pegar aquele dinheiro físico. Agora, no mercado futuro do dólar, você negocia taxas que você acredita que o dólar vai ser negociado no futuro. Então, você negocia expectativas. E aí, quando você liquidar essa operação também, você não recebe nada,
físico, não existe a entrega física de mercadorias, muito menos de dólar. Você simplesmente vai fazer a liquidação financeira. Então, espero que tenha te respondido, tirado aí a sua dúvida. Vamos lá para a próxima. Boa tarde, professor. Meu nome é Vinícius, falo de Santo André, São Paulo. Minha dúvida é qual é a diferença entre o Banco Central e a FEBRABAN? Então, aí a dúvida do Vinícius de Santo André, São Paulo. Bom, Vinícius, vamos lá. A FEBRABAN, ela vai ser a Federação Nacional dos Bancos, né? Então, ela é uma entidade, que vai ser uma entidade sem fins lucrativos, que ela é representativa do setor bancário. E o Banco Central, ele é totalmente diferente. Ele é o banco dos bancos, né? Por que ele recebe esse nome de bancos dos bancos? Porque o banco, aqui o nosso Itaú, o nosso Santander, o Bradesco e por aí vai, eles precisam ter uma conta aberta no Banco Central para fazer recolhimentos compulsórios, que é uma das políticas monetárias que o Banco Central pode fazer. Então, o Banco Central, ele é o órgão que ele faz política monetária. Ele faz ali o open market, ele faz a taxa de redesconto, ele faz o compulsório. Então, de maneira geral, ele tenta influenciar a taxa de juros que os bancos cobram em empréstimos que eles realizam entre si. Você vai ver que quando um banco empresta dinheiro para o outro, ele cobra uma taxa de juros. Se essa operação envolver um título privado, surge ali a taxa CDI. Se envolver um título público, surge ali a taxa Selic Over. E muitas vezes o Banco Central ele precisa, fazer com que essa taxa que está sendo negociada no mercado interbancário, interfinanceiro, ela esteja de acordo com a meta que foi definida pelo Copom. Lembra que o Copom ele define a Selic Meta. Então ele define, a Selic Meta está em 5,25. Quer dizer que eles vão tentar fazer com que o empréstimo dos bancos, que é realizado entre eles no mercado interbancário, chegue a essa meta de 5,25. Nem sempre vai ser esse valor. Então o Banco Central ele intervém diretamente no mercado interbancário. Então ele é uma entidade, é uma autarquia de natureza especial, não tem vinculação com nenhum ministério, autônomo, responsável pela política monetária aqui do país, responsável também, um dos objetivos do Banco Central é tentar trazer o pleno emprego, enquanto que a FEBRABAN ela não tem nada a ver com isso. Ela não faz política monetária, ela não tira liquidez da economia, não coloca liquidez da economia, é simplesmente uma associação em que os bancos se associam ali para ter uma entidade que representa os bancos. Então, os bancos eles têm um interesse em comum. Aí quem vai lá representar eles vai ser a FEBRABAN, que tem conselho consultivo, tem conselho diretor, conselho de administração e por aí vai. Tá? Então é como se fosse, você pode até pensar, se você quiser, como se fosse um sindicato. Se você entra em um banco, você vai ter o sindicato dos bancários, que representa você, bancário. Então a FEBRABAN ela representa os bancos de maneira geral. Então vamos lá para a próxima pergunta. Fala, William, bom dia. Meu nome é Nathan, eu moro em Inajá, uma cidade bem no interior do Paraná. E minha dúvida é relacionada a como são os primeiros dias de uma pessoa que trabalha no banco. Você já tinha mencionado nas suas aulas que você já trabalhou em banco e tal. Então eu queria saber como são esses primeiros dias, como que você é recepcionado, como que eles introduzem a sua função, enfim, algumas coisas relacionadas ao processo que envolve os seus primeiros dias, a sua primeira semana, como uma pessoa que trabalha em um banco. Tá? Então essa é a minha dúvida. Joia, dúvida então aí do Nathan de Inajá, no Paraná. Valeu, Nathan, por enviar aí sua dúvida, tá? Como que funciona? Eu já tinha até comentado aí com o pessoal, eu já trabalhei em banco sim, eu trabalhei no Banco Santander, já tem acho que mais de 7 anos atrás, e eu entrei como caixa, eu trabalhei como caixa. A recepção ela é muito boa, tá? Você vai ver que a galera que trabalha em banco é uma galera unida, vocês precisam ser sempre unidos, porque você está no banco, você é uma única equipe, a sua agência, e você vai ter metas para bater. Então, se uma pessoa não se ajuda, toda aquela agência ali ela acaba sendo prejudicada. Então, você é uma peça-chave em um time que precisa estar sempre ali buscando resultados. Qual que é a rotina que você tem dentro de um banco? Ela é uma rotina pesada? Às vezes as pessoas elas têm confusão, Elas falam, a vida de bancário é tranquila, você trabalha ali das 10 às 14, às 16, Pessoal, isso não existe, tá? Isso não existe. Às vezes você tem ali o contrato de 6 horas, igual era o meu contrato de 6 horas, que era caixa, só que não existe só o atendimento ao público externo.
né? Existem os serviços internos. Então, depois que acaba o seu expediente ali, de você atender as pessoas 4 horas da tarde, aí você vai fazer compensação de cheque, você vai fazer distribuição de malote, você vai fazer pagamentos de empresas que às vezes deixam vários e vários pagamentos para serem feitos ali no final do dia. Então, você tem vários outros serviços internos, tá? Isso eu tô falando em relação à caixa. Se você for gerente, você vai finalizar contratos de abertura de conta, né? Contratos de empresa, de investimentos, o que quer que seja, qual que seja a área que você esteja trabalhando. Então a rotina é uma rotina pesada no sentido de que você trabalha do início ao fim do dia, é muito trabalho, é muita coisa para fazer e muitas vezes isso sob pressão, né? Porque você tem que produzir, você tem que vender produtos, porque o banco ele te passa metas. Então você vai ter meta ali de capitalização, de seguro, às vezes meta de previdência, dependendo. E aí você tem que fazer com que o cliente ele adquira aquele produto, só que sem você empurrar para ele, né? Você não vai simplesmente empurrar um produto para um cliente e não importa qual que seja a necessidade dessa pessoa. Você tem que mostrar as vantagens do produto para o cliente, fazer com que o cliente entenda aquilo ali, né? Conheça o que é aquele produto e fale, não, poxa, gostei. Eu quero de fato adquirir esse seguro, acho que vai ser bacana para mim, eu estava precisando, que bom que você me falou. Essa é a venda, né? Esse é o que o bancário ele tem que fazer. Então assim, a rotina é uma rotina puxada nesse sentido de pressão, tá? De você ter trabalho do início ao final do dia, você muitas vezes não consegue terminar, tem que passar para outro. Acredito que a maior parte das áreas que nós temos aí de trabalho hoje em dia, elas são assim, né? Dificilmente você encontra uma coisa tranquila que você vai ficar lá, né? Mas pelo menos eu já quebro esse paradigma, né, que as pessoas pensam que você só trabalha 6 horas por dia e nada mais. Não é assim que funciona. Mas é bem gratificante. Você tem vários benefícios de trabalhar em banco, né? Na época eu tinha até auxílio academia. Então você tem auxílio academia, auxílio creche, tem vale refeição, vale alimentação, tem um salário maior do que a média aí do mercado, então um salário bem competitivo. Quem quer trabalhar em banco vale com certeza muito a pena, tá? Então assim, se você tem interesse, inclusive, você pode estar pesquisando depois aí sobre certificações financeiras, CPA 10, CPA 20, CE, que são certificações para quem quer trabalhar em banco privado. Espero que eu tenha respondido aí sua dúvida então, Natan. Vamos lá para a próxima. Fala, professor, beleza? Meu nome é Matheus, eu falo aqui de Araçariguama, interior de São Paulo. Eu estava revisando o conteúdo e fiquei com 2 dúvidas. A primeira é a questão da PGBL e VGBL. Eu ainda não consegui achar um meio de assimilar quais características de cada uma delas. E a segunda é os tipos de banco, né? E o que compete a cada um. Tipo, banco múltiplo, de desenvolvimento, enfim. Essa questão aí eu me perdi um pouco. Mas agradeço aí pelo conteúdo. Muito show. Vou estar na live lá na quarta-feira. Grande abraço. Falou. Joia, então essa é a dúvida aí do Matheus, do interior lá de São Paulo, sobre PGBL, VGBL e também sobre essa questão de bancos múltiplos e suas carteiras, né? Vamos lá, Matheus, qual que é a grande diferença de um PGBL e um VGBL? A primeira coisa, esses dois eles são previdências privadas, né? Só que são indicados para públicos diferentes. Por exemplo, se você é uma pessoa que você faz declaração do seu imposto de renda pelo formulário completo, a gente pressupõe que você tem gastos dedutíveis, né? Por exemplo, você tem filhos, então tem gasto com educação, você tem bastante gasto com saúde, plano de saúde para seus filhos, para sua família de maneira geral. Então você faz essa declaração completa, porque daí lá no final do ano, esses gastos que você teve, você vai usar eles para deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda. Então você vai acabar reduzindo a sua base de cálculo da sua renda bruta anual, então é uma vantagem fiscal que você tem. Então o PGBL, ele pressupõe que a pessoa que faz a declaração pelo formulário completo vai fazer o PGBL, porque o PGBL, ele permite que você deduza até 12% da sua renda bruta anual. Então se a sua renda bruta anual ela é de 100 mil reais, 12% de 100 mil vai dar 12 mil reais. O ideal seria que você contribuísse com 12 mil reais anuais para o PGBL. Então daria R$1.000 por mês para você fazer um PGBL. Essa é uma vantagem que o PGBL tem, né? Então é uma previdência privada, você encontra ela nos bancos, é só ir lá no Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, você vai encontrar PGBL e VGBL. Só que aí a desvantagem do PGBL é que quando você for fazer o seu resgate, você paga imposto de renda em cima de tudo que você acumulou, tanto o aporte que você fez, quanto a rentabilidade.
O imposto de renda, pelo nome dele, a gente já pressupõe que, poxa, ele incide em cima da renda, né? Então, o que você teve de lucro. Só que no caso do PGBL, não. Ele incide em cima de tudo. E aí o VGBL é ao contrário. O VGBL, ele não permite dedução nenhuma. Você não pode fazer nenhuma dedução. Não existe esses 12%. Então, é indicado para quem faz declaração do imposto de renda pelo formulário simplificado, que é justamente o formulário que não permite essa dedução. E aí a vantagem dele seria que o imposto de renda, né, vantagem entre aspas, né, deveria ser assim, mas o imposto de renda ele cobra em cima somente da renda. Então essas são as principais diferenças de PGBL e VGBL. E aí quando você fala de carteiras, né, de bancos múltiplos, o banco múltiplo ele pressupõe que esse banco ele tenha no mínimo 2 carteiras, ou a carteira comercial ou a carteira de investimento e mais uma. Né? A carteira comercial, que aí dá o nome para aquele banco de banco comercial, é aquela que permite captação de recursos através de depósito à vista, que seria conta corrente, você fazer ali capital de giro, né? Capital de curto prazo. A carteira de investimento, você pode fazer operações de underwriting, pode fazer concessão de créditos de médio e longo prazo. Então assim, é como se fosse o banco múltiplo, ele está aqui em cima. E todas as outras carteiras, banco comercial, de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito imobiliário e sociedade de crédito, financiamento e investimento, todas essas outras 6 carteiras estão aqui embaixo. Né? E aí, para você ser considerado um banco múltiplo, você tem que ter no mínimo 2, sendo uma delas obrigatoriamente a comercial ou a de investimentos. Né? E aí você pode perguntar, William, o Itaú, ele é um banco múltiplo? É um banco múltiplo, ele pode captar através de conta corrente, pode captar recursos através de depósito a prazo, pode fazer operações de abertura de capital, pode administrar fundo de investimento, pode fazer financiamento, tem poupança, então ele tem ele tem todas essas carteiras, né? De maneira geral que a gente pode pensar. Beleza? Então espero ter respondido aí sua dúvida, Matheus. Vamos lá para a próxima. Meu nome é Alexandre, daqui de Cuiabá. A Evergrande está com uma dívida aí de 300 bilhões, parece, de dólares. Eu queria saber que tipo de dívida é essa, para quem ela deve, quem que ela está tendo risco de dar esse calote, o que pode acontecer com a economia aí da China, e o que pode impactar aí no Brasil e no mundo. Valeu! Joia, Alexandre, então, aí de Cuiabá, né, aqui da minha cidade, enviou a dúvida sobre um caso recente, que é esse caso Evergrande, né? Vamos tentar entender primeiro, fazer um panorama geral para a gente entender como que a empresa chegou nesse ponto que ela está agora, a ponto de decretar falência, né? Como disse a agência Fitch, né, que é uma das agências de rating, que diz que há a possibilidade bastante provável de calote por conta dessa dívida dela aí de 300 bilhões de dólares. Essa empresa ela foi fundada lá em 1996 e ela basicamente começou trabalhando em ramos de setores diversos. Então ela trabalhou já com água, já teve time de futebol, trabalhou com porcos, até que ela viu a oportunidade de ela entrar nesse mercado imobiliário, né? Então ela é uma grande incorporadora imobiliária chinesa. E a gente sabe, né, que como que funciona uma imobiliária. Basicamente, quando ela vai construir algum edifício, né, algum complexo de condomínios, por exemplo, ela pega um dinheiro emprestado, então ela já começa endividada, ela já se endivida, e aí depois ela começa a construir aquele edifício. Né, conforme aquele edifício vai ficando pronto, também a partir do dinheiro que ela pegou das pessoas que investiram naquele projeto, ela vai ter o lucro dela vendendo parte daqueles apartamentos que ficaram restando para outros investidores que não entraram ali no início. Né? Então ela passa a ter lucro com isso daí. Então, uma imobiliária, por natureza, ela já começa os seus projetos endividadas, né? Então, ela teve o crescimento dela financiado por dívidas, basicamente. A China, ela já passa 2 décadas aí por um boom imobiliário muito grande. Nós sabemos que a população da China aí, ela é em torno de 1 bilhão de pessoas, então imagina, uma galera saindo da zona rural chinesa e todo mundo migrando para os grandes centros urbanos. Então você teve muitos e muitos projetos de edifícios, construções de maneira geral. E aí ela teve esse crescimento dela sendo financiado por dívidas, até que chegou o momento que ela parou de entregar determinados projetos. Né? Então imagina, você comprou lá um apartamento na planta e você não recebeu.
né? Você não recebeu. O que você vai fazer? O primeiro passo, você vai tentar entrar na justiça para cobrar aquela empresa. Então aí a empresa ela já começa a ter rolo contábil, ela já começa a ter rolo em relação à justiça, né? Beleza. E aí os credores, as pessoas que são credores em relação àquela empresa, lá, fornecedores de materiais, eles também vão parar de executar aquela obra, parar de maneira geral de fazer as coisas relacionado à empresa. Então você tem um paradeiro geral, você já começa a perceber o impacto que uma grande incorporadora ela pode gerar, porque esse setor imobiliário é um dos setores que ele mais contrata mão de obra, é um dos setores que mais tem emprego. Você contrata ali a pessoa, o pedreiro, depois tem o mestre de obras, você tem o engenheiro, você tem o arquiteto, você tem vidro que você precisa de aço, você precisa de correntes, são muitas e muitas coisas, cimento, então assim, você movimenta a economia geral. Beleza, então ela começou a se endividar. Hoje em dia a Fitch, né, como eu falei para vocês, que é a agência de rating, uma das agências de rating aí do mundo, falou que a possibilidade de ela dar um calote é muito grande. Aí às vezes a gente pensa assim, poxa, será que existe aquele lema too big to fail, né? Ou seja, muito grande para quebrar? Se isso daí for igual, foi no caso de 2008, né, na crise imobiliária dos Estados Unidos, lá o banco Lehman Brothers quebrou. O presidente lá do banco, o presidente americano na época não quis salvar esse banco Lehman Brothers, falou não, deixa quebrar. E aí você teve aquele efeito cascata, porque imagina, ó, essa empresa ela tem investidores em várias partes do mundo. Imagina se ela deixa de pagar um investidor, esse investidor deixa de pagar uma outra pessoa, que deixa de pagar um fornecedor, então você tem uma quebradeira de maneira geral, né? Isso aí pode acontecer se o governo chinês decidir não intervir, né? Decidir não fazer nada. Não vou fazer nada, deixa essa empresa quebrar. E aí se a empresa quebrar, consequentemente, ela vai ter um impacto geral. Para você ter uma ideia, Alexandre, ela também tem dentro dela um setor que trabalha com carros elétricos. Ela começou a fazer a liquidação desses setores assim da empresa para tentar angariar recursos para justamente sair desse caso grave que ela está aí de endividamento. Mas imagina, você às vezes é uma pessoa que está ali, um grande investidor, você fala, vou comprar essa parte dessa empresa. Você compraria? Com tudo isso aí acontecendo? Muito difícil. Então é bem difícil a empresa nesse momento conseguir captar recursos para honrar com suas dívidas, né? E aí qual que é o grande efeito que isso pode ter aí no Brasil? Primeira coisa, né, você tem uma perca de confiança geral. Isso aí com certeza, você vai ter uma falta de crédito para a China, isso pode afetar o sistema financeiro chinês, né, afetar os bancos chineses que têm negócios com essa empresa, e aí com isso você reduz o consumo chinês. Se você reduziu, a gente sabe que o maior parceiro comercial que existe hoje do Brasil é a China. Né? Inclusive eu vou colocar aí na tela para você agora, só para você ter uma ideia de quanto o Brasil tem de relação comercial com a China. Joia, então já coloquei na tela, já abri aqui o site. Esse site aqui é o Observatório da Complexidade Econômica. É bem simples, oec.world. Você pode colocar aí e aí você pesquisa aqui, vamos colocar Brasil. Né? Vou colocar Brasil com Z, porque a gente está falando lá de fora. E aí você abre aqui, você tem um panorama geral sobre a economia, né, sobre a balança comercial brasileira. Você vê os principais produtos exportados, os principais produtos importados e por aí vai. Só que pra gente não importa isso, né? O que eu quero ver é para quem eu exporto mais. Olha, os produtos que o Brasil exporta. Isso em 2019, agora em 2021 já aumentou mais ainda, tá? Com certeza. Petróleo, minério de ferro, soja, milho, café, soja. E aí o principal parceiro comercial, China. Representa aqui mais de 27% das nossas exportações vai para a China. Hoje em dia esse valor é maior, tá? Em torno de 30% já. Então imagina você tendo um gigante asiático reduzindo o seu consumo do Brasil. Né? Uma das maneiras que a gente tem, ainda que consegue manter o real no patamar que está, é justamente o superávit que nós temos na balança comercial em relação à China. Então, quando nós vendemos produto lá para a China, consequentemente a gente tem uma entrada de recursos aqui e aí você tem o real se valorizando um pouquinho mais. Acaba o real se valorizando. Agora, imagina se você não tem mais esse superávit comercial.
Se você não tem esse superávit comercial, consequentemente você passa a ter déficit ali na balança, você tem a chance sim do real se desvalorizar ainda mais. Então agora, né, tudo que eu falar daqui para frente vai ser mera especulação. Nós temos que esperar para ver o que o governo chinês ele vai decidir fazer. Vai decidir salvar a empresa ou não? Vai deixar ela quebrar? Se ela quebrar, com certeza nós podemos esperar aí um impacto, um risco sistêmico de maneira geral, né? Um risco sistêmico no mundo inteiro e também uma desvalorização aqui do nosso câmbio um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do que já está. Então espero que tenha sanado aí sua dúvida. Obrigado pela pergunta, tá, Alexandre? E aí, com isso, pessoal, nós terminamos esse primeiro episódio do Capriata Cash, meu podcast sobre economia, finanças, certificações e investimentos. Eu recebi mais perguntas do que essas que eu respondi aqui nesse vídeo, só que daí eu vou guardar elas também para responder em um próximo vídeo, senão o vídeo ele vai ficar muito e muito longo, tá? Como eu disse, foram várias e várias perguntas. Então, se você tem interesse também de aparecer aqui no podcast, basta enviar a sua dúvida dizendo o seu nome, a cidade que você está falando, para esse WhatsApp que está aí na tela, 65999207608, que eu vou ter o prazer de estar analisando aí sua pergunta e quem sabe você aparece aqui também para eu estar sanando aí suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, ajudou você a entender um pouquinho mais aí sobre economia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é importantíssimo para mim. Se você tiver interesse em certificações financeiras, acesse aí na descrição dos vídeos os cursos que eu tenho disponíveis para quem deseja trabalhar em bancos. Tá? Você quer seguir carreira bancária, então acessa lá. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!